Olá, boa noite a todos que estão aí do outro lado. Nós estamos começando a nossa live da sexta-feira, conforme combinado, sexta-feira, 20 horas, e nós vamos continuar falando sobre os filhos de nazistas, tá? Vamos deixar aí o pessoal chegar mais para a gente iniciar, para ninguém perder nada. Seja bem-vindo, Arthur. O Ronaldo também entrou. Boa noite, Arthur. Quem mais? Vamos esperar todo mundo entrar. Denise Nunes, seja bem-vinda, parte do nosso grupo aí, pelos caminhos da Segunda Guerra. Valeu, Denise, um abraço. Quem mais? A Zuleika Petrolina se fazendo presente, olha aí, não pode faltar, senão a gente vai sentir falta. Boa noite, Zuleika. Pessoal que aí que convive com o velho Chico, esse belíssimo representante da região nordestina. Vamos lá, quem mais? Vamos falar sobre filhos de nazistas hoje. Lembrando que a gente prometeu que começaria na segunda-feira, a gente vai começar falando sobre os nazistas e o ocultismo, tá? Esperamos que segunda-feira dá para falar sobre o tema todo, né? Mas se não der, a gente divide como fez com filhos de nazistas. Vamos lá. Devagarinho, lembrando que a gente vai lembrar outras coisas. Na quinta-feira, pessoal, que é dia 11, nós vamos ter uma convidada muito especial. Luciana Medeiros entrou, seja bem-vinda. Nós vamos ter uma convidada muito especial chamada Miriam Bettina Ousner. Ela é de São Paulo, é doutora em História e ela disso tudo, ela traduz livros, né? E ela traduziu um livro do Viktor Klemperer, né? Que é um intelectual alemão, chamado LTI, a linguagem nazista, tá? Então, aguardem na quinta-feira, 20 horas também, essa participação da Miriam, que é direto de São Paulo, tá certo? E vamos falar sobre um tema interessantíssimo, sobre a manipulação da linguagem no Terceiro Reich, tá? Ok. Boa noite. Bem, vamos lá. Vamos começar. Quem for chegando vai se incorporando, né? Pessoal, nós falamos sobre filhos de nazistas. Esse tema é um tema tão interessante que a gente acabou prolongando. No primeiro, nós fizemos algumas considerações, filosóficas, psicológicas, etc., sobre o comportamento dos filhos de nazistas, sobre a condição de ser filho de nazistas, né? É claro que, como o livro da Tânia Krasniansky diz, né? Que de repente você descobre que seu pai é um assassino, né? Então, se você não tem problemas morais, aí tudo bem, você convive com isso numa boa, né? Mas se você uma pessoa que tem alguns valores morais, você talvez se questione sobre como lhe impacta a questão de se tornar ou de ser filho de um assassino. E todos esses filhos que a gente citou, que a gente abordou desde então, desde 2 sextas-feiras para cá, nós percebemos que grande parte deles, se não todos, eles conviviam com dramas muito familiares, muito peculiares sobre essa condição de ser filho de um nazista, tá? Na primeira sexta-feira nós falamos disso, né? Nós falamos sobre a primeira filha de nazista e talvez assim a mais simbólica, né? A mais
emblemática para a gente examinar essa questão, que foi a Gudrun Himmler, a filha do Himmler, né? A gente sabe que até hoje ela participa aliás não, ela faleceu em 2018, né? Mas ela até então, até 2018, ela fazia parte de uma organização neonazista, e ela negava que o pai tivesse sido tudo aquilo que a história falava, tá? Falamos depois da Edda Gehring e do Nicholas Frank, tá? E começamos a falar sobre o Rolf Mengele, o filho do Mengele. E a gente vai continuar com ele, tá? A gente vai continuar com ele. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, onde a gente parou. Bom, já que a gente fez só uma pequena parte do Rolf Mengele, nós vamos fazer uma rápida recapitulação do início do que falamos sobre esse filho de nazista, né? Se a Gudrun tinha essa perspectiva mais mediática, né? A gente olhar para ela e saber que ela fazia parte do grupo neonazista, etc., né? E ela chamava a atenção por causa disso. Já com relação ao filho do Mengele, o Rolf, já é uma outra perspectiva. O Rolf Mengele, ele era uma pessoa que não concordava com o pai, ele queria apenas entender o que motivou o pai a fazer parte dessa dessa ideologia nazista que matou tanta gente. E, mais ainda, ele queria se perguntar, ele queria perguntar ao pai por que o pai foi aquela pessoa tão descrita como diabólica, como é o anjo, chamada de o anjo da morte. Como é que ele, o pai dele, conseguiu ser aquela pessoa toda e por quê? Queria saber explicações, enfim, queria compreender mais a respeito do próprio pai. O Nildo entrou aí, seja bem-vindo, Nildo. Gorete Gugel, a Lia, seja bem-vinda, direta de Salvador, ou seja, temos gente de Salvador, de Petrolina, de Fortaleza. Quem mais? Henrique Machado entrou aí também, tá? Então, quem era para... E eu disse, 2 semanas atrás, eu disse, para falar sobre o Rolf Mengele, nós vamos ter que falar primeiro de quem foi Joseph Mengele, tá? Para poder entender a extensão dos seus atos e para poder compreender quem foi esse filho em relação ao próprio pai, tá? Denise, guia de turismo, seja bem-vinda, Denise. Estamos juntos aí. O Mengele, ele começou os estudos dele de filosofia, antropologia e medicina em Munique, essa cidade que é tão emblemática para o nazismo. Muita gente começou sua carreira em Munique e o próprio nazismo nasceu lá, né? Nós já fomos cerca de 4 vezes a Munique, eu e minha mulher, e a gente, cada vez que vai lá, ainda tem mais coisa para ver, tá? É uma cidade, de fato, muito marcante. Naquela época, as universidades estavam fortemente impregnadas pelos ideais nazistas, de eugenia, de racismo, de superioridade racial, tá? E é bem verdade, é preciso admitir que não só a Alemanha estava com essas ideias, mas o mundo inteiro, especialmente a Europa, tá? Estava com esses ideais de que era científico, acreditar na superioridade racial, tá bom? Isso digamos assim, se envolve com a questão do darwinismo, né? Do evolucionismo, e aí você junta esse caldo que proporciona às pessoas a compreensão, aos cientistas da época, né? A compreensão de que era científico acreditar que os mais aptos é que sobreviviam e havia uma superioridade racial, e esses membros dessa superioridade racial tinham o direito de se destacarem no panorama das civilizações, tá certo? Cláudio Camussa entrou aí, seja bem-vindo, Cláudio. O Luciano também, seja bem-vindo, Luciano. Os dois do nosso grupo aí. Bem, ele era especialmente seguidor do Ernest Röhring, idealizador da lei sobre esterilização dos indivíduos portadores de problemas hereditários, tá? Então,
Então, se percebe que era todo um contexto que favorecia a compreensão, ao estímulo em se acreditar naquelas principais ideias do nazismo, tá? Bom, então Mengele acreditava numa raça superior germânica do tipo ariano e ele pretende demonstrar isso cientificamente. O próprio nacionalsocialismo, ele necessitava fundamentar cientificamente essas teorias e Mengele encaixa como uma luva nessa compreensão, tá certo? Miriam Olsner, seja bem-vinda. Eu acho que a pronúncia é essa, né? Olsner, é isso? A nossa convidada de quinta-feira, viu, pessoal? Quinta-feira, 8 horas da noite, ela estará com a gente falando sobre a manipulação da linguagem no Terceiro Reich, tá? E é interessante, pessoal, que isso acontece com o Mengele, ele que não é, digamos assim, um legítimo ariano, né? Não é louro dos olhos azuis. Ele é, de certa forma, moreno, tem os olhos marrons esverdeados e tem um apelido de cigano na sua escola, né? Então, ele não era esse legítimo, mas as pessoas levantam essa bandeira, né, da superioridade racial porque querem acreditar que a Alemanha, a nova Alemanha, surgirá daí, tá? Então, Mengele era um homem fechado, frio e cínico, né? Que costuma se manter afastado dos colegas, tá? Ele está orgulhoso da sua posição e de suas condecorações. Ostenta de vez em quando, mostra para todo mundo a sua cruz de ferro, que ganhou a tratar e salvar 2 soldados alemães. E os colegas dizem assim, olha, ele nunca manifestava a menor emoção, nem ódio, nem fanatismo. Tá? Para ele, as câmaras de gás eram a solução racional, e como os judeus deviam morrer de qualquer jeito, né? Ele não via razão para não utilizá-los antes em seus experimentos médicos. Ou seja, quem diz assim, já que eles vão morrer, me deixem usar para minhas experiências, né? É uma coisa chocante para quem escuta isso depois, né? Tenho muito material em alemão, mas não sei traduzir. Vai guardando aí, Arthur. O Tomás entrou, seja bem-vindo, Tomás. E a Fatinha entrou também. Seja bem-vinda, Fatinha. Bem, então, ele então... Desculpem, peraí, deixa eu me achar aqui. Por isso que Mengele ficava lá, nas filmagens de Auschwitz, você deve perceber que ele fica lá na rampa, famosa rampa, onde os trens paravam, desciam os judeus e ele ia indicando para onde aquelas pessoas iam. Se iam ou diretamente para as câmaras de gás, ou se iam para o trabalho escravo, né? E se você verificar bem nessas filmagens, você vai perceber ele muito bem vestido, que ele era um homem muito elegante, né? Perfeccionista, e ele ia indicando então para onde as pessoas iam, né? Ora apontava para cá, ora apontava para lá, tá? Então ele não transparecia ali nada em seu rosto enquanto acontecia isso, enquanto ele mandava crianças, mulheres, homens, bebês, etc., para as câmaras de gás, tá? Nas suas macabras experimentações. E fazendo isso, cantarolando músicas de Wagner ou de Puccini, né? Pra vocês terem ideia da frieza. Esse homem era, de fato, o centro dessa máquina da morte nazista, tá? Bom, e aí chegamos agora ao novo assunto, a gente parou aqui. Vamos continuar agora. Em 17, damos um salto, né? Vamos lá para 45, porque a gente deu só uma contextualização na vida do Mengele, né? Do pai, Joseph Mengele. E aí a gente vai ver agora o fim de Auschwitz, em 17 de janeiro, né? Auschwitz é fechada, né?
os alemães fogem, os presos já tinham saído naquelas marchas da morte, né? E aí Mengele vai, ele escapa, troca o uniforme da SS por uma da Wehrmacht, né? E se esconde na República Tcheca. Antigamente era Tchecoslováquia, né? Tinha um volume muito grande de soldados em fuga, né? E por isso ele aproveitou toda essa multidão fugindo, né? E foge junto com eles. Aí você pode perguntar, mas o Mengele não era da SS? E os oficiais da SS não tinham uma tatuagem no braço, né? Quase na axila, para dizer o tipo sanguíneo? Porque em caso de acidente, em caso de um atentado, por exemplo, eles podiam ser salvos, né? Sim, mas só que aí você está falando com Mengele, uma pessoa extremamente, digamos assim, asséptica, limpa, perfeccionista, né? E ele, pensando no seu próprio corpo, até de certa forma muito narcisicamente, né? Ele não deixa fazer a tatuagem. Ele pede não, ele deve ter mandado, para o soldado que fazia isso, você não vai fazer em mim, porque eu não quero ter uma tatuagem no meu corpo, não quero manchar o meu corpo, tá? E por isso, em umas 2 vezes ele foi fiscalizado, porque eles estavam atrás mais do pessoal da SS, né? E eles foram atrás da tatuagem e não acharam. E claro, não podiam acusá-lo sem fundamento, né? Era uma pessoa, para vocês terem ideia, que passava muito tempo em frente ao espelho, só usava roupas feitas sob medida e passava muito tempo em frente ao espelho só se contemplando, tá? A partir do fim de 45, ele adotou um nome, chamava Fritz Hohmann, e ele passou a trabalhar numa fazenda em Rosenheim, na Baviera, ou seja, lá no sul da Alemanha, né? E ele utiliza esse mesmo nome falso quando encontra o filho, fazendo-se passar por um tio que mora na América. Só que aí o filho tinha 4 anos de idade, 4 anos de idade, tá? Aliás, tem 2 anos de idade, tá? E vem visitá-lo com frequência. Mas o filho não lembrava de nada, não tinha como julgar, etc. E ele engana então o filho e diz que é um tio, tá certo? Só que depois de algum tempo, esse distanciamento entre ele e a mulher começa a se deteriorar, tá? E a mulher começa a arranjar namorados, né? E o que deixa Mengele louco de raiva, ele muito ciumento, né? Um deles era proprietário de uma loja de sapatos em Freiburgo, né? E ele será considerado pelo pequeno Rolf, com apenas 4 anos, né? A primeira figura paterna da sua vida, tá? Então é o pai que ele conhece, Rolf. Quando fica sabendo, dessa vez o Joseph Mengele, né? Quando fica sabendo que o seu nome foi citado no processo dos médicos no Nuremberg, isso aconteceu em dezembro de 1946, Mengele imediatamente tenta uma fuga, tá? Vai até Gênova, na Itália, e pega um navio e vem para a América do Sul com o nome de Helmut Gregor. É o segundo nome adotado por ele, fora o próprio, né? Em 54, a Irene, a sua mulher, né, pede o divórcio e se junta ao seu novo companheiro, né? E aí, para regularizar a situação dele, ele corajosamente adota o mesmo nome, Joseph Mengele, volta ao seu nome de batismo original, tá? Opa, Eric, seja bem-vindo, cara. Eric Medrado entrou. Bem, e aí ele formaliza também, com o nome de batismo, ele formaliza o divórcio, tá? Volta para a Europa em 56, né? E encontra Rolf agora com 12 anos. Engraçado, muita gente pergunta pra gente como é que ele teve coragem de vir para a Europa, já sendo uma das pessoas mais caçadas do mundo, mais perseguidas do mundo. Bom, essas coisas que acontecem, né? Ele achava que as pessoas iriam esquecer ao longo do tempo, ok? Bem, e aí ele volta para a Europa, encontra o Rolf com 12 anos, nas montanhas suíças. Para Rolf, ele ainda é o tio Fritz, que mora na América do Sul, tá?
E o menino fica muito, como dizem os baianos, né, muito arretado, né, porque ele vive elogiando o seu primo, que é o Cal. O seu primo Cal, né, dizendo que ele está indo muito bem nos estudos, que ele está com um físico muito bom, etc. Né? Mal sabia ele, o jovem Rolf, né, de 12 anos, que o Mengele já está de olho na mãe do Cal, que também é viúva, tá? Que era viúva do irmão dele, ou seja, era a cunhada dele. Bem, e aí em 58 ele leva justamente a Marta, essa viúva, cunhada viúva dele, desculpem, cunhada dele que era viúva, e se casa com sua cunhada em Montevidéu, tá? Por alguns anos, e eles vivem em Buenos Aires. Como vocês sabem, entre Montevidéu e Buenos Aires tem o Rio da Prata, é muito fácil de atravessar, né? Apesar de ser muito largo, apesar de ser um rio que parece um mar, né? Mas dá para atravessar. Aos 16 anos, finalmente Rolf fica sabendo que o tio Fritz é seu pai, né? Ele tem um choque, né? Porque antes, olha bem, o seu pai tinha sido um herói no fronte, era o que sua mãe dizia para ele, né? E agora, um homem que falava grego e latim, tá? Mas agora era um assassino, tá? E ele não convive bem com essa ideia e começa a rejeitá-la no seu interior, tá? O que ocorre é que Mengele, o Joseph Mengele, foge seguidamente da Argentina para o Paraguai e daí para o Brasil. Vocês conhecem essa história tanto quanto eu, né? Sempre que ele desconfia de alguma movimentação, ele foge, tá? Primeiro para o Paraguai, depois para o Brasil. E no Brasil ele adota o nome de Wolfgang Gerhard, tá? Wolfgang Gerhard. Ele mora numa casinha de alvenaria como morador de um sítio para um casal que é suíço, tá? Mas aí, lá na Alemanha, o Rolf se planeja para visitar seu pai no Brasil. Ele recebe cartas secretas, que não passam, claro, não são vigiadas, ele recebe, fala com seu advogado, passa 5 anos planejando uma visita ao seu pai no Brasil. Ele sabia que era muito perigoso, mas mesmo assim ele quis vir. Ele não tinha uma ansiedade de ver o seu pai e abraçar o seu pai, etc. Não. Ele tinha ansiedade de conversar com ele e perguntar o que foi, por que ele fez aquilo, por que ele era daquele jeito, por que ele aderiu a um regime tão sanguinário, tá? Então, ele tinha opiniões, inclusive, completamente opostas do pai. Ele era chamado de esquerda, era uma pessoa de esquerda na sua família, tá? Para Rolf Mengele, permanecerá para sempre um estranho, né? E aí, eles finalmente se encontram em São Paulo, tá? Ao se encontrarem lá, a frieza continua, né? Diante das perguntas de Rolf, o Joseph Mengele diz: como pode acreditar que eu tenha feito isso? É mentira, propaganda falsa. Não fui eu que inventei Auschwitz. E não sou responsável pelo que aconteceu ali. Eu não podia ajudar todo mundo. O que eu podia fazer com aquela gente quase morta, infectada, que chegava, né? Então ele, na verdade, o Rolf chega à conclusão que seu pai não se arrependeu de nada, permaneceu fiel aos ideais do nacionalsocialismo e era convencido da superioridade das raças, né? De certas raças. As palavras de Mengele é porque ele não queria ser, aos olhos do filho, o monstro que era para os olhos da humanidade, tá certo? 2 anos depois dessa visita, o Joseph Mengele morre. E como vocês sabem, tanto quanto eu, durante um banho de mar na praia de Bertioga, né? Depois de 34 anos de fuga. Alguém diz assim: mas rapaz, a justiça falhou e esse homem escapou. Eu não considero assim. Joseph Mengele teve uma vida miserável, fugitiva, assustadiça, tá? É muito provável que tudo isso tenha tido impacto no seu coração, que não resistiu e teve um AVC dentro d'água, tá? Lá na praia de Bertioga. Então, era uma vida miserável, tá?
ninguém diga que ele foi um afortunado, que escapou. Ele vivia mal, vivia escondido, não podia sair para canto nenhum, não tinha amigos, né? Isso é a vida, né? Ô Arthur, sabe a suposta passagem de Mengele na cidade dos Gêmeos, no Rio Grande do Sul? Sim, conheço, Arthur. Mas o pessoal diz que é falso, né? Vamos lá. Aí o Rolf volta ao Brasil, né? Ainda sem se saber que ele era o Joseph Mengele, né? A sociedade como um todo, ele sabia. E vem buscar as coisas do pai, recuperar os pertences do pai. A herança compreende um relógio de ouro, cartas e diários íntimos. Nesses diários, ele não renega em nenhum momento os ideais do nacionalsocialismo. Ele diz, quando se começa, está escrito lá nos diários, quando se começa a misturar as raças, a civilização declina. Não há nada de bom ou mal na natureza, apenas elementos apropriados e inapropriados. Tá? Esses últimos devem ser excluídos da reprodução. Era uma frieza, era um discurso meramente biológico, né? Como se nós fôssemos só isso. Então, o que aconteceu? O Mossad não tinha conseguido localizar o Joseph Mengele, mas pegou algumas pistas e começou a desconfiar da morte desse homem lá na praia de Bertioga. E pede às autoridades alemãs... aliás, eles negociaram com as autoridades alemãs e levam pedido às autoridades brasileiras para exumar o corpo. O exame dos maxilares e uma análise de DNA confirmam que o corpo é mesmo de Joseph Mengele, né? E um detalhe nessa história toda, apesar de Rolf, o filho, não ser favorável ao pai, não gostar do pai, né? Mas ele se negou a dar uma amostra de sangue para o exame. Isso foi conseguido com outro parente, tá certo? A Miriam diz, muito boa apresentação. Muito obrigado, Miriam. O Salles Neto entrou, o Dom Diniz Pereira entrou também. Sejam bem-vindos. Bem, aí, nos anos 80, né, para proteger seus filhos, o Rolf adota o sobrenome de sua mulher e se instala como advogado em Munique. E ele considera que os seus 3 filhos têm o direito de crescer sem ter de responder pelos atos do seu avô, né? Num jornal israelense, pede à comunidade judaica que não guarde rancor contra o seu pai. Tem vontade de visitar o Yad Vashem, a organização que coordena a Comenda Justa entre as Nações, e também onde fica o Museu do Holocausto, né? E aí ele pede o Yad Vashem, aliás, ele tem vontade de pedir para visitar o Yad Vashem, mas teme a reação dos sobreviventes da Shoah, né? Holocausto em hebraico, né? Em 2011, os diários de Mengele são vendidos por $245 mil a um judeu ultra-ortodoxo que desejou permanecer anônimo. Como vocês sabem, a lei permite isso, que a pessoa permaneça anônima nos leilões, né? E o vendedor também ficou anônimo. Aí a gente fica se perguntando, quem foi que comprou? Quem foi que vendeu? Muita gente diz, foi o próprio Rolf que vendeu esses diários, tá? Ninguém sabe. Até hoje é mistério total. Então essa foi a vida de Rolf Mengele, né? Para se ter uma ideia, né, de como os pais de alguém podem influir, especialmente os pais que eram do Holocausto, que fizeram parte do nazismo e do Holocausto, né? E agora, pessoal, nós vamos falar sobre Martin Adolf Bormann, tá? Martin Bormann, o pai, era o secretário de Hitler, secretário particular de Hitler, tá? E eu escolhi falar sobre Martin Bormann porque ele tem umas peculiaridades muito interessantes, tá? E eu vou dizer para vocês, vou destacar quando chegar a hora.
Bem, vocês perceberam que o nome do Martin Adolf Bormann é o mesmo nome do seu pai. E reparem, o nome Adolf, de Adolf Hitler, né? Então é porque Martin Bormann era um fanático por Hitler. Era não só Hitler era um homem que dava, digamos, tom da ideologia nazista, mas para ele é como se fosse o melhor patrão do mundo, né? Porque o ouvia, considerava as suas opiniões, né? O protegia de vez em quando, tá? Bom, secretário pessoal de Hitler, Bormann nasceu em 1900, redondo, tá? Na Alta Saxônia, ali mais ou menos na região de Dresden. Depois de um caso não muito esclarecido de assassinato, ele cai nas graças de Hitler. Era um homem baixinho, corpulento e sem carisma. Um homem que vivia mais nos bastidores. E ele se tornou muito importante para o Führer. Ele era inicialmente membro da equipe de Rudolf Hess, porque vocês se recordam que o primeiro secretário de Hitler foi Rudolf Hess. Tá? Depois que Hess fez a louca aventura daquele voo lá para a Escócia, né, para o Reino Unido, aí ele assumiu a posição de Rudolf Hess e foi designado chefe da chancelaria. Em abril de 43, ele se tornou secretário do Führer. Era também o gestor financeiro, Hitler só confiava nele. Era o gestor financeiro pessoal de Hitler. Nada lhe escapava, tá certo? Ele administrava os lucros do livro, Mein Kampf, administrava os terrenos que Hitler tinha em Obersalzberg. Obersalzberg é aquela região lá em Berchtesgaden, onde ficava a casa de Hitler e o ninho da águia, tá? Aquela região ali é chamada de Obersalzberg. E os royalties recebidos por Hitler pelo uso da imagem em selos. Com isso, disse que Hitler tinha se tornado rico, tá? Só com base nisso aí, fora salário dele. Em 1939, no aniversário de 50 anos de Hitler, ele mobilizou várias pessoas e dá de presente ao Führer o Ninho da Águia, a casa do Ninho da Águia. Olha, pessoal, quem ainda não foi no Ninho da Águia, procure se planejar um dia para ir lá. É uma obra de engenharia fantástica, fantástica. Você vai ver uma coisa que não vê em todos os lugares do mundo. Aliás, em muito poucos lugares do mundo, tá? A Nádia entrou, seja bem-vinda, Nádia. E a Renata, Bo 2017. Sejam bem-vindas. Né? Então, olha bem. Ele se mobiliza, junta e dá de aniversário essa casa. Mas é uma coisa que foi um presente quase inútil, porque como Hitler sofria de acrofobia, ou seja, de medo de altura, e lá é muito alto, né? Ele nunca, assim, subiu muito poucas vezes na casa, tá? E foi umas 2, 3 vezes no máximo. Quem via muito na casa lá do Ninho da Águia, que era chamada a casa de chá deles, né? Foi a Eva Braun. Sim, a Eva Braun levava as amigas dela para casa e passava dias lá, certo? O arquiteto foi o Speer do Ninho da Águia. Eita, Mônica, boa pergunta. Eu não tenho essa resposta agora, tá? Mas eu acredito que não, tá? Essa obra foi de 39, começo de 39, tá? Vamos pesquisar, tá? Bem, vamos lá. Então, Bormann, é considerado talvez o mais perigoso, segundo Speer. Albert Speer dizia, ele é o mais perigoso do círculo do Hitler. Porque o Speer, de certa forma, ficava mais ao largo. Não entrava tanto nos conflitos, nas brigas, nas baixarias que aconteciam entre os oficiais de Hitler, né? Raquel Gadelha, seja bem-vinda. O Eduardo também, seja bem-vindo, Eduardo. Então, ele fica e é aquela pessoa que é vamos dizer assim, a fofoqueira do grupo. Martin Bormann gostava muito de envenenar alguma coisa. Se alguém estava mal com o Führer, ele cuidava de envenenar mais ainda.
porque ele queria essa relação, ele queria muita exclusividade, queria confiança total. Tá? E eles várias vezes envenenou o Führer com fatos e informações de outras pessoas. Né? Bem, Obersalzberg então era vista como um neonazista. Por quê? Porque além do Hitler, moravam o Bormann, o Goering e o Speer, tá? Todos num raio de 7 quilômetros quadrados. E toda cercada. Era como se fosse um condomínio fechado. Ele aproveitou de área pública e simplesmente colocou quem ia dizer o contrário. E fechou, e para se entrar lá, você tinha que passar por uma guarda fortemente armada. Nós vimos, inclusive, lá, eu e Leta, quando a gente visitou, a gente viu como é que se diz, aquele portal de entrada na região de Obersalzberg. Bem, o Albert Speer dizia assim: aquilo parecia uma reserva de caça, um mundo estereotipado e esclerosado, no qual as pessoas viviam isoladas da realidade exterior. A Gerda Bormann, que era a esposa de Bormann, né, era uma das raras dirigentes que correspondiam inteiramente ao ideal nazista. Uma mulher do lar, sempre na cozinha, não se metia em política, e uma mãe rigorosíssima com a educação dos seus filhos. Tá? Ela deu à luz 11 filhos, pessoal. 11 filhos. Praticamente viveu a vida toda para ter parto, né, para parir. Né? Era fiel e devotada ao marido, que era volúvel, como a gente vai ver daqui a pouco. Né? E, sobretudo, sacrifica-se pela causa, pregando abertamente a poliginia para fins de procriação. É uma fanática, defensora do regime até o final. Bormann, ao contrário, tinha uma amante e ainda dava em cima de outras mulheres, porque isso era permitido, né, pelos nazistas, né, que viam a procriação de bebês arianos como uma coisa muito importante, uma coisa permitida. Tá? Bormann não tem tempo de dar assistência aos seus filhos. Acompanha o seu filho Martin, né? Acompanha o seu filho Martin apenas uma vez no internato, em 1943. Como vocês sabem, ele acompanha o Hitler, o Führer, para vários lugares, né? E o Hitler só vive viajando, né? Boa noite, Eduardo. Boa noite. Tá no celular do seu filho. Entendi agora. Então, mas você é Eduardo, é isso? Então, qual é o seu nome? É o Davis, rapaz. É o Davis. O Davis está com o celular do filho. Seja bem-vindo, Davis. Martin não frequenta, né, o filho não frequenta as aulas do ensino religioso porque os seus pais eram abertamente não cristãos, né? Ele é criado junto com os demais 9 irmãos e irmãs, porque uma faleceu, tá? Isolado numa casa situada no domínio do Führer, né? Não é muito aplicado na escola, o que lhe vale várias repreensões do pai, e ainda decide enviá-lo ao internato nazista para ser, entre aspas, adestrado. Tá? Na escola, é obrigado a ler Mein Kampf, assim como todos os alunos. Né? Em abril de 1945, a escola fechou as portas. Os alunos são mandados embora. Martin é apelidado de Kronzin, Martin filho. É apelidado de Kronzin. E ele, porque chama de o príncipe herdeiro, né? É um nome que significa príncipe herdeiro. E aí ele aparece na Obersalzberg vestido com o uniforme da juventude hitlerista, de suástica no braço. Isso em pleno final da guerra, os soldados americanos chegando, né? Sua mãe tinha fugido dali em direção ao Tirol do Sul. Tirol do Sul é ali na Áustria, fronteira com a Itália, né? O secretário de Bormann já está lá e dá-lhe um terno, ainda está lá, desculpem, e dá um terno cinza. Diz para ele queimar imediatamente o uniforme da juventude hitlerista e mudar de nome. Entrega-lhe uma carteira de identidade falsa com o sobrenome Bergmann, tá? Está sozinho. Não tem ideia do que aconteceu com o pai, né? E ele sofre buscando comida e às vezes pegando alimento sujo, etc, né? Opa, Ana Jéssica Frota entrou, Luiz Fernando Bugatti também, Otávio Moreira, sejam bem-vindos vocês três.
Ele sofreu uma forte intoxicação alimentar e encontrou refúgio numa velha fazenda ao sul de Salzburg. Tá? E o camponês trata ele bem e não faz perguntas. Tá? E a família o adota como um filho. E quando vão à missa, já percebem que ele não teve educação religiosa. Ele não sabe rezar o Pai Nosso, não sabe rezar a Ave Maria, não sabe fazer o sinal da cruz, enfim. Né? Então aí, nessa situação, ele começa a receber educação religiosa e começa a tomar conhecimento pelos jornais do Holocausto e também dos outros, né, da informação dos outros, comentários. No momento em que o pai é condenado em Nuremberg em absentia, né, porque o que acontece? Em absentia quer dizer o pai dele na ausência. Ele foi condenado na ausência do pai, né, da ausência do pai. Foi condenado lá em Nuremberg à morte, tá? Ele se converte ao cristianismo, ao catolicismo, né? E tenta entender o comportamento dos pais. Ele sabe que o pai rejeitava o catolicismo e o cristianismo porque ele vivia numa família extremamente rigorosa. E também porque o cristianismo era um obstáculo para as suas conquistas femininas, né? E ele é informado que alguns irmãos seus morreram. Os que sobraram foram adotados por famílias no Tirol do Sul, lá na Áustria, fronteira com a Itália. E um dia ele vem andando de carro e acontece uma coisa que ele considera como uma resposta do destino, da providência para a sua vida. Ele tem um acidente de carro, é internado e é tratado por uma religiosa, uma freira. Depois de algum tempo, ele e a freira renunciam aos seus votos porque estavam apaixonados. Se apaixonaram e casaram e saem. Ele sai do seu ministério como padre e ela sai do seu ministério como freira. Tá? Casam lá na cidade de Haarlem, nos Países Baixos, onde morava a nossa conhecida Corrie ten Boom, ou uma heroína da Segunda Guerra Mundial. Ele, depois de se aposentar, ele faz uma viagem bíblica para Israel em 93, né? E ele fica fascinado por seu país e o seu povo. Tá? Rolf ainda é vivo, tá? E ele era muito amigo do filho de Rudolf Hess, que era o Wolf Rüdiger Hess. E aí, quando a mãe dele morre, aqui não tem a mãe dela, o nome da mãe dela, mas quando ela morre, o Rudolf, né, o Wolf Rüdiger, aliás, o convida para fazer a oração de fúnebre, né? Desculpem, pessoal, eu confundi aqui, tá? O Martin, o nosso prezado Martin que a gente está falando, eu me confundi aqui. Na verdade, ele faleceu em 11 de março de 2013, tá? Então, em 2013, o Martin Adolf Bormann, filho do Martin Bormann, faleceu em março de 2013. Em último lugar, nós vamos falar, eu não sei nem se vai dar tempo, né? E a mãe dele morreu. A mãe dele já tinha morrido, né? Ele morreu lá na Áustria. E agora a Renata Barão entrou. Seja bem-vinda, Renata. Vamos ver se dá tempo a gente falar rapidinho do Albert Speer Jr. Na verdade, não do Albert Speer Jr. Vamos falar dos filhos de Albert Speer, né? Hitler guardava, como vocês sabem, pessoal, uma identificação muito grande com o Speer, né? Pelo interesse que ele tinha nessa área de arquitetura, né? Há autores que falam, isso aí eu não me lembro, mas se não me engano foi o Paul Rolland, ele fala de uma possível relação homoerótica meio não realizada, né? Não consumada entre os dois, entre Hitler e Speer. Mas isso aí é uma especulação. A família Speer é formada por Albert, Margaret, o pai Albert, Margaret e 6 filhos. Speer casou contra a vontade da própria família, que era abastada, né? Mas porque ela era filha de um marceneiro, tá? Ele toma conhecimento da ideologia, Albert Speer, através do professor seu chamado Tessenov,
que acredita que todo estilo emana de um povo e, portanto, o estilo alemão tem uma certa característica. Tá? Foi no discurso da universidade que Speer ouve Hitler, né, e reconheceu que ele havia mexido com ele. Ele faz uma descrição impressionante do Hitler, como Hitler o tinha impressionado, tá? E tinha mexido com ele. E aí ele, por coincidência, ele faz a reforma da sede dos motoristas do Partido Nacional Socialista, e o recomendado, né, o responsável, aliás, recomenda Speer para as altas esferas do partido. Tá? Ele é convidado por Goebbels para a reforma do quartel-general do partido, que agrada muito aos figurões do partido, desse mesmo partido. Tá? A grandiosidade do projeto encaixou nos desejos de grandeza de Hitler. Tá? E ele logo compreende que a arquitetura tem um poder mágico sobre o Führer. O veterano arquiteto do Reich, que é o Paul Trust, aprovou o trabalho de Speer e faleceu logo depois. Aí o que acontece? Cochichou para Hitler que Albert Speer seria um grande substituto. E é o que acontece. Ele se torna o arquiteto do partido. A arquitetura colocou o Speer no coração do poder do Terceiro Reich. Tá? E ele estava no coração lá do poder, embora ele tenha tentado tirar essa culpa de si. Né? Ele dizia que os acontecimentos políticos não diziam respeito a ele. Ele apenas atendia aos sonhos do Führer. Né? Ele se instalou em 1938, como a gente já falou, lá na montanha do Führer, né, que é Obersalzberg, juntamente com as famílias de Goering e Bormann. Hitler manda construir um grande ateliê de arquitetura para ele. E os filhos vão vivendo uma vida familiar feliz, né, num lugar maravilhoso daquele. Né? Eu sempre digo, se existe um lugar parecido com o paraíso na Terra, esse lugar é Obersalzberg. Portanto, viaje, quando você puder, viaje para lá. Tá? Boa noite para todos, abraços. O Nildo está falando e o Jairo Kuzinski entrou aí. Seja bem-vindo. Speer é completamente viciado em trabalho. Além de viciado em trabalho, ele é uma pessoa que não entrava nas intrigas palacianas. E, portanto, Hitler gosta disso. Gosta que ele esteja por fora. Ele passa dias e noites inteiros debruçados sobre os seus projetos e planos. Tá? E ele sabe que tem que ficar ao lado. Porque ele próprio é um homem muito elegante, muito refinado e não entra nas baixarias. Em abril de 1945, quando o Obersalzberg é bombardeada, uma única vez, foi um único bombardeio que teve lá, tá? Ele foge para o norte da Alemanha, mas é detido em 15 de maio, ou seja, 7 dias depois da rendição de Berlim. Tá? Enquanto vai para a prisão, a família vai viver na casa dos Speer, em Heidelberg, na Floresta Negra. Tá? Eles levam uma vida tranquila, da mesma forma como viviam em Obersalzberg. As crianças passam a frequentar a escola pública da cidade. As duas filhas, contudo, né, vão para o internato protestante. E acontece aí uma coisa constrangedora, porque no internato protestante, o nome do internato já é de um herói da resistência alemã, né, que não tem aqui o nome. E várias pessoas que estavam lá eram filhas de alguns heróis da resistência. E aí todo mundo olha para ela como filha de Speer, é como se dissesse, meu pai está morto, e o pai dela, que foi um nazista, está vivo. Né? Então, isso aconteceu muitas vezes na vida das duas. A Giovanna Carolines entrou, seja bem-vinda. A Mary também. A família vai visitar o pai pela primeira vez em 1953 na prisão. Tá? As visitas são penosas e frias. Speer não sabe o que dizer, fica ali rígido na frente dos filhos, com um sorriso forçado, tentando preencher os silêncios, né, da conversa. E mantém uma relação formal com os filhos, sem nenhum contato físico ou gesto de calor, de afeto. Né? Ele
nunca mais se aproximaria dos filhos, nem de Hilde, a segunda mais velha, e que ele considerava a filha que representava os filhos. Ok? Em 53 foi o ano também que a Hilde envia ao pai, pela primeira vez, pergunta para ele por que ele aderia a um sistema tão diabólico. Tá? Numa longa carta ele responde: garanto a você que nunca soube desses horrores. E o crédito digamos assim, a uma pessoa que diz alguma afirmativa, e a gente supõe que ela esteja mentindo, mas também não pode afirmar categoricamente, né? De fato que o personagem Spee é o personagem mais enigmático do nazismo e da Segunda Guerra Mundial. Ernest, o filho mais novo, se negou a falar com o pai a vida inteira, né? Alegou que ele era sempre um estranho, era como se tivesse um pai sem ter, né? No momento da libertação de Spee, a esposa dele foi buscá-lo, né? Deu um abraço sem afeto, e então Albert Spee disse assim, para a imprensa que estava esperando também: minha condenação foi justa. E ele reconheceu no julgamento de Nuremberg, né? Em seguida, a reunião da família, logo depois, é um desastre. Cada um tenta em vão ser natural e caloroso, né? Mas longos silêncios pontuam a conversa, a comunicação entre Spee e sua família nunca mais vai acontecer, tá certo? O autor M. Acosta entrou. E Ana Paula Oliveira também. Seja bem-vinda, Ana Paula. E o autor, eu acho que esse aqui é o Eduardo, não? Bom, Albert Spee é o filho Júnior, né? Desculpem, eu saltei. Depois o Spee admite para Gita Sereny, sua biógrafa: suspeitei que algo horrendo estava acontecendo. E ela interpretou como ele admitindo que sabia de tudo. Tá? Os seus livros, lançou livros, né? Por Dentro do Terceiro Reich, Diário de Spandau, foram os 2 livros mais conhecidos. Fizeram um sucesso estrondoso e ele ficou rico. Tá? Mas as relações com a esposa deterioraram e ele arranja um amante, o que piorou a situação ainda mais, né? Em 81 ele falece de um ataque cardíaco no hotel de Londres antes de uma entrevista para a BBC. Tá? Albert Spee é o filho mais velho, né? Ele leva a profissão do pai, é um arquiteto famoso e acha que tem o mesmo gosto por projetos monumentais. Não renega o nome, tá? Não diz que não deve ser chamado pelo nome. Aliás, ele manteve o nome, né? Mas não quer ser mais apresentado como filho dele, né? Ele era gago, né? E ele argumentou que talvez fosse fruto de tudo que ele passou, né? A filha Hilde obtém um prêmio pelo conjunto da sua obra em relação à tolerância e reconciliação, como líder do Partido Verde e vice-presidente da Câmara Municipal de Berlim. O local da sua homenagem seria uma sinagoga, mas quando tomam conhecimento de que ela é filha de Albert Spee, a cerimônia é cancelada imediatamente e a cerimônia é forçada a ser realizada numa igreja, tá? E alguém diz: como é que pode a filha do Albert Spee receber no lugar sagrado esse prêmio, né? Hilde também pega os quadros que o pai tinha, vende e doa para uma instituição que ajuda mulheres judias nas artes e nas ciências, tá? E ela diz: olha, eu sinto mais vergonha do que culpa, tá? Margaret, a filha mais nova, é fotógrafa e mãe de 4 filhos. E essa é viva hoje, tá? Ele casou muito jovem e não usa o nome Spee há muito tempo, tá? E ela é muito amarga em relação a ele. Ela diz: meu pai era oportunista e tinha uma vontade cega de atingir suas metas, preocupado em construir uma obra sem pensar nas implicações e consequências de seus atos. E aqui nós terminamos a nossa live sobre... Eu sei que foi corrido, pessoal, eu não dei nem espaço para vocês perguntarem, mas eu respondi umas 2 ou 3 perguntas durante a exposição, né? E nós ainda temos aí 4 minutos.
Eu queria saber se vocês têm aí alguma pergunta, alguma colocação. Tá? A Adriana PLC entrou. O Arthur botou muito o quê, Arthur? Eu espero que vocês tenham gostado. Gostaram? Esse livro da Tânia Krasniansky, ela me impressionou, tá? Ela é muito bom. E tem outro livro que é Tu Carregas Meu Nome. São os 2 livros que eu utilizei para essa exposição. Muito bom, obrigado, Renata, ótimo. Temos ainda mais 3 minutos. Quem quiser colocar alguma coisa, pergunta, colocações. O Ronaldo diz, parabéns, assunto muito enriquecedor. A Luciana fez assim. O Arthur, você é o cara. Gostou da minha página no Facebook? Sim, e vou frequentar mais, Arthur. Eleazar, um live sobre o Almirante Canaris e seu trabalho na resistência. Operação Valquíria, muito bom. Vamos lá, viu, Mônica? Exatamente, é excelente ideia. A Raquel bateu palma também. Fatinha, foi ótimo, boa noite, boa noite. Raquel, adorei, muito bom. Eu espero, pessoal, sinceramente, eu espero que vocês tenham ganho 1 hora na vida de vocês, tá? Ouvindo muito conhecimento e claro, eu tive que ler muito, mas eu me sinto muito gratificado por estar falando isso para vocês, por estar contribuindo com o conhecimento de vocês. Mônica, que bom, isso. Vamos lá, Operação Valquíria, viu, Mônica? Vamos lá, para frente a gente vai falar. E lembrando que na segunda-feira, 8 horas de novo, nós vamos falar sobre os nazistas e o ocultismo, tá? Os nazistas e o ocultismo. Tinha religião nazista? Vamos ver isso, né? Na segunda. Na quinta-feira, não na sexta, tá? Na quinta-feira, nós vamos convidar a Miriam Ostner para falar sobre a manipulação da linguagem no Terceiro Reich, tá? A Miriam é convidada nossa de São Paulo, doutora em História, e além disso traduziu o livro LTI, A Linguagem do Terceiro Reich, que é um livro do Victor Klemperer, ok? Isso, Renata Barão. Uau, adoro o tema, muito bom. Cláudio Camussa, muito enriquecedor. No aguardo da live do livro de vocês. Ah, Luciana, tá certo. Vamos também, vamos programar, tá certo? Com certeza. A Lia, valeu muito. Nós é que agradecemos, disse a Renata. Muito obrigado. Ganho sempre. Quem foi que disse ganho sempre? Ah, Mônica Dourado. Ok, pessoal? Então, já eu vou encerrar para poder a gente não perder, tá? Porque quando a gente se encerra, quando corta, a Instagram corta, a gente perde e não salva, tá certo? Então eu vou encerrar antes que a gente perca, tá bom, pessoal? Muito obrigado, um abraço a todos. Segunda-feira, 8 horas, os nazistas e o ocultismo, tá? E na quinta-feira, a Miriam Ostner, tá certo? A gente vai divulgar cada um. Um abração a todos. Grande abraço, Arthur. Valeu.